E uma situação como esta de nosso país pode levar a um clima de incompreensão na vida nacional, um clima de desentendimento, um clima que pode levar o Brasil a uma situação desastrosa. Nós precisamos, essencialmente, abrir os nossos olhos. E nós, trabalhistas, temos o dever de sermos os primeiros, aqueles que mais venham propugnar pela união, pela soma de todas as forças populares e democráticas de nosso país. Chegou a hora da união. Se antes não foi possível, agora o é. Nós temos que nos unir. As nossas diferenças não são nada, são desprezíveis. O mundo nos aponta esse caminho da união. A partir de agora, não me sinto com diferença alguma em relação a vocês. Nós temos que nos unir, nós temos que nos compreender, temos que superar as nossas dificuldades, porque unidos nós vamos apontar um rumo, nós vamos balizar os caminhos do povo brasileiro para superar essa situação extremamente ameaçadora e delicada que aí temos diante de nós. Professor Rodrigo Pérez, um prazer estar aqui nesse diálogo, nesse debate, nessa conversa. Você viu aí nosso grande mestre Brizola já apontando, né, o caminho, já com uma visão, né, lá atrás, né, um visionário, né. Então, professor, para minha alegria, obrigado por essa conversa. A gente está hoje aqui dialogando sobre os rumos do país, o rumo da esquerda. Você que é professor da Universidade Federal da Bahia, é colunista do Fórum. Professor, faça uma apresentação, um pouco como é que você está aí. Você que veio, saiu do Rio, foi aí para Salvador, a gente estava conversando antes de começar aqui ao vivo a live, né? Mas já começamos com o pé direito, vamos dizer assim, com o Brizola na lata aqui, né? Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, vereador Leonel Brizola Neto. Começamos com o pé esquerdo, vereador. Alto lá. Começamos com o pé esquerdo, aí com essa fala do velho Leonel, que eu conhecia ainda em casa, né? Eu tenho 34 anos, sou de 86, então uma das primeiras memórias políticas que eu tenho era o meu pai se dizendo brizolista. Eu falava, eu sou brizolista. E eu não entendia muito bem o que era isso, o que era ser brizolista, até aí pouco que eu me aprofundei pelo estudo da história, especificamente da história política brasileira. Bom, meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, sou carioca, moro aqui em Salvador há 3 anos, desde que eu fiz o concurso, tomei a posse, adoro Salvador e também adoro a minha cidade natal, sempre sinto muita saudade e acompanho com muita preocupação, acompanho com muita apreensão o que vem acontecendo no nosso Rio de Janeiro. Estava aqui conversando com o vereador antes de começar a live, como que é impressionante que o Rio ele consegue ser, ao mesmo tempo, o melhor lugar do Brasil e o pior também, né? Hoje a gente acorda aí com um escândalo, numa narrativa onde não tem mocinhos, né? Não tem inocente nenhum ali. O presidente da República claramente usando a Polícia Federal como guarda política, como a sua SS, né? E o governador Wilson Witzel, por sua vez, sendo, no mínimo, incompetente, né, cúmplice, com um mega esquema de corrupção envolvendo a saúde em meio à mais grave crise sanitária da história do país. Então, realmente, hoje, o Brasil talvez seja o lugar mais desafortunado do mundo,
E o Rio de Janeiro, que sempre tem uma tradição de ecoar tudo, né? O Moacir Luz tem uma canção que eu acho muito, muito bonita, quando ele diz, chorei de saudade da Guanabara, né? E ele diz que se o Brasil é o retrato de corpo inteiro, o Rio é a foto 3x4. Né? Então, quando o Brasil ameaçava decolar, ali por 2006, 2014, o Rio decolou junto. E agora que o Brasil está em colapso, parece que o Rio, como nenhum outro lugar, sente mais. Né? Então, eu agradeço o convite do vereador, cumprimento pelo seu ótimo trabalho aí na Câmara dos Vereadores e estamos juntos. Eu que agradeço, professor, aqui as pessoas estão entrando, cumprimentando, alguns alunos seus, aqui o Jefferson Vieira, outro, eu sou o resultado do maior projeto de educação da história, claro, pode ser o CIEP, exato, esse é o Jefferson, grande companheiro. Fui aluno com muito orgulho do nosso grande mestre Rodrigo Pérez, Washington Ferreira, né? Verdade, ó, Dani Santiago, boa noite, mestre Rodrigo Pérez. Essa coisa é boa, né, mestre? Um bom professor a gente nunca esquece, né? E o mestre é aquele que a gente tem que homenagear todos os dias, e tem que referendar os nossos mestres, né? O mestre é aquele que aponta o norte, o mestre é aquele que, diante de uma escuridão, é ele que ilumina o caminho, né? E só os grandes homenageiam os grandes. Então, eu quero dizer que, quando você falou que, na verdade, o Rio, quando o Brasil vai mal, o Rio também vai mal. O economista Carlos Lessa falava que o Rio de Janeiro há vários Brasis. Talvez seja a cidade brasileira com mais característica, que você pode ver que cada favela tem uma característica um pouco do Brasil. Você vai ali na Maré, tem uma parte que tem mais da África, de Angola, você vai em outras comunidades, tem uma questão mais nordestina. Então, quando o Brasil vai mal, o Rio também vai mal. E a gente depende muito do governo federal, né? Mas depende muito. Você pode ter uma ideia, professor, na prefeitura, o Crivella, antes de chegar a pandemia, estava com uma dívida de 4 bilhões de empenhos para pagar, e 1,5 bilhão já de déficit. E agora entra a pandemia, tem uma redução de ISS na casa de 2,5 bilhões. Ou seja, se não tiver ajuda do governo federal na casa de 8 bilhões, o Rio de Janeiro vai colapsar, não tem como. E isso é um pouco do retrato do Estado também, que o Bolsonaro, nessa briga com o governador, o que ele faz? Ele começava a conta-gota, não repassava as verbas, né? Deixando na míngua. E aí, lógico, essa turma que se elegeu nessa corrida do Bolsonaro, como a gente estava conversando antes, todo mundo é tudo despreparado. O Brizola dizia uma frase muito boa, que era, eu escutava meu avô falava, era assim: a política que não tem vida partidária não presta. Essas pessoas nunca tiveram vida partidária. Bolsonaro pulou de partido como quem troca de camisa, né? Como quem troca de roupa. O Witzel nunca teve nada na política, nunca militou em partido algum. A gente nunca sabe o que esse cara defendeu, o que defendia, o que não vai defender. O Dória, apesar de estar sempre inserido no setor público, né, era para levar vantagem, né? Ele estava um pouco no PSDB, mas não era tanto PSDB. Embora a gente saiba bem o raio-x dele. E o Crivella é aquela coisa fundamentalista da igreja, que quer unir poder econômico com poder político para ter mais tempo de televisão e rádio, né? E se quiser ainda aumentar o poder dele com as outras prefeituras, agora com essa aliança do Bolsonaro, de que as outras prefeituras rezem a mesma cartilha do Bispo Macedo. Então mostra o despreparo quando entra diante de uma crise econômica. Né? Tu imagina o trabalhismo e o Brizola diante de uma crise econômica, professor. Qual seria o resultado, né? E é aquilo também, vereador, quando o senhor fala, eles não entendem nada de política. Eu acho que a coisa é mais grave do que simplesmente a incompetência. Porque a incompetência, a rigor, a gente resolve. Se resolve com formação, né, com prática. Esses caras, né, Witzel, Bolsonaro, o Crivella, eu acho que é uma exceção a isso, a gente pode conversar um pouco depois. Esses caras, eles são o produto do colapso da atividade política. Né? Esse que é o ponto. Né? Eu costumo falar muito com alguns interlocutores, alguns colegas aí
aí do Rio também professores, UERJ, UF, amigos de longa data, a gente costuma falar muito como que o Bolsonaro ele não é a causa da crise. O Bolsonaro é a consequência da crise. Uma instância começou lá em 2005, né? Lá no tão aclamado, midiaticamente, julgamento do Mensalão, né? Quando o poder judiciário ele passa a se achar legítimo para fazer política. Dali um salto, nós tivemos a Operação Lava Jato, que abriu a porteira para esses caras todos, né? E é por isso que eu sempre comento que o Bolsonaro é um problema gravíssimo que nós temos, e assim que existam condições políticas, ele deve ser removido, respeitados os ritos da República, de onde ele está. Mas o Bolsonaro não é o maior risco. O grande sabotador da República Brasileira tem nome e sobrenome. Se chama Sérgio Moro, né? Sérgio Moro inventou todo esse modus operandi que está aí hoje. Quer dizer, que é o uso político de instituições político-judiciárias do Estado, como a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Então, não há política possível assim. Porque a política, na sua acepção mais clássica, ela envolve sempre, e os gregos nos legaram essa lição, envolve sempre o diálogo, que são dois logos, diálogo, duas palavras travando o bom embate. Eu li o seu avô, Leonel Brizola, sendo contra o impeachment do Collor. Na época, ele apanhou pra caramba. Ele falava isso, olha, nós não podemos nunca resolver um problema político por atalhos. O problema político se resolve na política, no diálogo, no bom embate, né? O que começou a acontecer no Brasil desde 2005, se aprofundando em 2014 com a Operação Lava Jato, foram problemas políticos resolvidos fora da política, né? Uma interferência do poder judiciário, dos togados no jogo político. E todos esses caras são o resultado disso, né? São o resultado da demonização da política, do colapso da atividade política. A notícia ruim é que é uma crise que parece não ter fim, né? Eu acho que só a reabilitação da atividade política é capaz de mostrar para nós aí alguma luz desse fim de túnel. Verdade, professor. E tem uma questão que, na verdade, é uma tática que esse grupo bolsonarista usa, do Olavo de Carvalho, que é justamente para você desconstruir o adversário. Não há debate. Quando aquela reunião, né, tá ali colocada, aquele auditório, programa de auditório de trash television, vamos dizer assim, uma coisa mais, quase um pornográfico ali do Bolsonaro, né, que é um xingamento para lá. Na verdade, aquilo ali é a tática que o Olavo de Carvalho ensina esse grupo bolsonarista para você desconstruir o adversário e não ter debate. Porque depois que eu te xingo, né, eu uso palavrão, acabou o debate, não tem mais debate de ideias. Então, o Olavo, ele coloca claramente, não temos que debater com os comunistas. Para eles, quem não é e não apoia eles é tudo comunista, né? É o que eles tratam como dessa maneira. Então, eles trabalham para você humilhar o adversário, jogar na lona, difamar, acabar com a honra, para destruir e aniquilar totalmente. E xingar de tudo que é nome, realmente, para jogar lá embaixo e não ter o debate. Porque se a gente for na história, né, o senhor é o mestre aqui na história, eles vão ser derrotados. Porque aquilo que chamavam do Brizola, o Brizola é um incendiário, o Brizola quer promover a revolta no país, a revolução, mas o Brizola sempre esteve ao lado da Constituição, ao lado da legalidade. Foi assim quando ele fez a encampação das duas empresas, a ITT e a Bondencher, no Rio Grande do Sul,
que dava um prejuízo enorme ao Rio Grande do Sul, seja na telefonia, seja na questão energética. Chegava 2 horas da tarde e o centro de Porto Alegre, as indústrias, tudo faltava luz. O interior não conseguia se comunicar com a capital. O Rio Grande do Sul estava isolado do resto do Sudeste, não conseguia, inclusive, continuar o comércio. Então, ele encampa as duas empresas, e o Cibiles Viana, a fiel escudeiro do Brizola, um grande economista, calcula e entra na justiça para encampar as duas empresas, mostrando que todo o lucro que elas tinham, em vez de reinvestir no país, ela jogava tudo lá para fora. E não reinvestiu nada, e estava tudo sucateado. Então, na justiça, ele ganha o direito de encampar as duas empresas, inclusive ali com o cálculo que o próprio Cibiles promoveu, no R$1, R$2, equivalente a hoje, vamos dizer assim, um cálculo baixo, de tanto prejuízo que elas tinham causado. E outro exemplo, claro, né, aquilo que o Lacerda sempre tripudiava do Brizola, dizia que o Brizola era incendiário, que o Brizola, na verdade, atentava contra a democracia. Pelo contrário, o Brizola se manteve com a legalidade e organiza ali na campanha da legalidade, né, convence o Terceiro Exército, né, a ficar com a Constituição, né, junta o povo na praça, o Exército, as Forças Armadas, ganha a Batalha da Comunicação, talvez seja esse ponto que a gente perdeu, a Batalha da Comunicação, e adia uma tentativa de golpe de direita. Essa é a verdade. Você colocou muito bem. Quando tem um impeachment do Collor, ele já sabia o que vinha lá depois. Inclusive, ele escreve um tijolaço dele, avisando ao PT, olha, cuidado para depois vocês não sofrerem e tomarem do mesmo veneno que vocês estão querendo agora. Tá? Ele sabia que depois do Collor vinha esse processo aí do Fernando Henrique e uma entrega total. O Fernando Henrique assume dizendo que ia acabar com a era Vargas. Essa era a bandeira. O Brizola, ele sempre teve ao lado da legalidade, ao lado da Constituição, ao lado da democracia do país. Ao contrário do Lacerda, né, que era colocado como, olha, alguém que respeita as leis, é democrático, é o caramba. Né? O Lacerda era o golpista. Né? Essa que é a verdade. E o Rio sofre um pouco desse fruto lacerdista. Né? O Crivella, o Eduardo Paes, o Cabral, o Witzel, isso é tudo um ranço lacerdista, essa cidade partida do Pereira Passos, cidade litorânea, com muros. O Brizola rompe esse processo. O Brizola rompe isso, ligando os túneis da Zona Norte, da Zona Sul, colocando empresa de ônibus estatais para levar as pessoas com passagem barata. Ele canaliza e leva água para as favelas cariocas, usava o helicóptero para inaugurar a escola e botar no topo do morro a caixa d'água ali, aquela caixa d'água vinha de helicóptero. Quer dizer, colocava a escola, colocava a casa, dava a propriedade para a mulher, sabia que a mulher, no momento de miserabilidade, o homem acabava saindo, e a mulher nunca abandonava os filhos, ficava ali com a propriedade. Ou seja, é essa que se coloca no país e que realmente precisa ser colocado mais à população e mostrar que o trabalhismo, de fato, foi sempre quem defendeu a democracia nesse país. Aqui, ó, como o Rio deixou de eleger Darcy Ribeiro. Era um grande golpe, Algivino, essa é a verdade. Você tinha um pacote do Sarney, o Brizola foi proibido de fazer campanha, né? O Brizola não podia nem aparecer na televisão pelo Armando Falcão, aquele golpista, não podia sequer fazer um discurso favorável, e se criou ali o Moreira Franco, aquele slogan, né? Combater a violência, né? Que, aliás, está atual ainda, né, professor? Não, e é interessante demais, assim, quando a gente pega essa... Porque a própria figura do Bolsonaro, e eu venho insistindo nisso nas minhas colunas semanais, lá na revista Fórum, ela tem que ser analisada com algum cuidado. Por exemplo, eu acho um erro gravíssimo de análise e de tática política aqueles que ainda insistem em subestimar Bolsonaro, tirando como um idiota, como... Eu acho isso um erro grave. Bolsonaro, ele é o produto daquilo que em ciência política nós chamamos de energia disruptiva. Ele é o produto de uma sociedade que se percebe como colapsada, que se percebe no caos e desesperadoramente escolhe o seu herói, o seu Messias. O Bolsonaro, como presidente, ele é muito fraco. Ele é muito fraco por quê? Ele nunca... A energia política que o constitui não é para governar na institucionalidade de uma democracia
liberal burguesa, que é aquela que nós temos hoje. Entende, vereador? O Bolsonaro, para ser presidente, o Bolsonaro não é um presidente de direita normal, como foi o Fernando Henrique Cardoso, como é o Piñera no Chile. Não é normal. Porque para ser presidente de direita normal, que faz parte do jogo também. Governo de direita fazem parte do jogo. Né? Para ser um presidente de direita normal, precisa respeitar os ritos, respeitar a institucionalidade. O Bolsonaro nunca fez isso, porque a energia política que pavimenta o seu caminho para o Palácio do Planalto é uma energia de colapso. Né? Ou seja, ele é fraco como presidente, mas é muito hábil, que aí é uma categoria que o Adorno usava muito, da famosíssima Escola de Frankfurt, muito hábil como agitador fascista. Bolsonaro é um agitador fascista muito hábil. Esse fatídico vídeo, né, é uma peça de propaganda. Porque o tempo inteiro ali, ele está excitando a malta. Aí eu tenho um amigo que fala, mas são 30% contra 70%. Não é uma questão numérica. Porque 30% disciplinados, liderados e potencialmente armados, a história dos decretos de arma, dos decretos de flexibilização do porte de armas, que o governo Bolsonaro emite, foram 12 decretos desde de janeiro de 2019, mostra um projeto muito claro que na reunião, cujo vídeo nós vimos há 2, 3 dias, ele verbalizou esse projeto, que é o projeto de uma ditadura miliciana. Não é um projeto de uma ditadura militar, tal como aquele regime implantado em 64. É pior ainda. Sempre pode piorar. É o projeto de uma ditadura miliciana, com particulares armados, com homens armados. O chamado cidadão de bem, que é o homem branco e proprietário. Né? Quer dizer, na execução desse projeto, Bolsonaro vem se mostrando muito hábil. Então, eu acho que é um erro aqueles que ainda insistem em subestimar a habilidade de Bolsonaro como agitador fascista e subestimar o perigo desse projeto. Eu vejo muita gente boa dizendo, não é bem assim. Nós hoje, vereador, nós vivemos a mais grave crise na história do Brasil desde a década de 60, sem dúvida alguma. A situação é gravíssima, gravíssima. A gente virou a escória do mundo, né, professor? Até os Estados Unidos proibiu o voo brasileiro. Agora, uma coisa que há de se reparar, e você coloca muito bem, dessa reunião, que ficou a crítica, tá revelada, mas ocultaram um personagem central de sustentabilidade desse governo, que é o Guedes. Né? E ele ficou ali a cavaleiro, não apareceu. A Globo, por que a Globo ocultou o Guedes? Isso é uma coisa a ser perguntada. Por que a Globo oculta o Guedes nesse momento? Aí a gente começa a colocar e ver os diálogos ali daquela Tereza Cristina, da agricultura, ela revelando que foi no G20 com os outros ministros da agricultura, né, e tem essa questão do agronegócio. Se a gente começa a reparar a questão do agronegócio, uma questão que sustenta esse governo ainda, para poder ter esses 30% e manter ali ainda toda essa estabilidade que ele fica assolando a tropa dele de fascista, é justamente esse agropop financeiro das fármacos. Você veja bem, o Mandetta entra no Ministério da Saúde porque é um grande representante dos planos de saúde, ligado à indústria fármaco multinacional. Tá? E agora entrou o Tais, que era também um grande representante da indústria fármaco. E a Tereza Cristina, que é uma representante desse agronegócio, onde a Bayer comprou a Monsanto. Né? Então o Guedes coloca ali uma questão central, que é a questão da água. E é o agronegócio que gera o mundo, nesse sentido de controle. Hoje você vê o próprio Estados Unidos,
esses ultras bilionários dos Estados Unidos, 4 ultra bilionários ali têm PIB maior do que tem uma riqueza maior que PIB de muito país. Né? Ali eles controlaram já o executivo e o parlamento e aprovam as leis que querem, né, para seguir as orientações justamente desse setor. Então, essa parte ainda tem que mostrar para a população que essa também é uma parte de sustentação desse governo. Né? O agronegócio pop, esse agropop, baseado no fármaco e principalmente no sistema financeiro, que mota esses fundos, o Guedes também foi funcionário da Localiza. Isso ninguém sabia. Ele foi um dos diretores da Localiza, junto com esse Salim Matar, e que o Ciro denunciou muito bem lá atrás, mostrando quem era esse picareta do Salim Matar, e que hoje está no Ministério da Desestatização, se eu não me engano, acho que é isso. Inventaram até esse nome, até na letra. Não há falta de inteligência, pelo contrário, ele bota o Bolsonaro ali na frente, né, como um boi de piranha também, fica assolando a tropa dele, e o Brasil sendo desmantelado, sendo vendido, sendo praticamente balcanizado como um todo. Vamos virar uma grande plantation, né, com um agronegócio, com um produto geneticamente modificado que modifica a nossa agricultura com baixos nutrientes, e a gente fica refém desse sistema, né, do fármaco, do plano de saúde, né, do sistema financeiro, e a gente mata por vez. Por isso que ele fala, tanto o Fernando Henrique não conseguiu acabar com a era Vargas, mas quem está acabando com a era Vargas, de fato, é o Bolsonaro com o Guedes, que fala, essa questão do desenvolvimentismo é um fracasso. Né? Ele coloca ali com todas as letras. Né? E esse é o problema do país. A gente não tem mais uma indústria de base, a gente não tem, por exemplo, uma indústria que forneça todos os equipamentos para o SUS. Olha o problema que a gente tem aí, de máscara, não tem que importar da China. Sabe que a Prefeitura do Rio de Janeiro, no começo da pandemia, tentou comprar máscara no Brasil, mas como a gente não tem uma indústria de fato grande nesse sentido, foi desmantelada, embora o Rio de Janeiro sempre, o Rio de Janeiro tem uma expertise da Farmanguinhos, tem uma engenharia naval muito boa, e tudo isso sendo jogado fora, a prefeitura importou máscara da China a R$10, porque aqui custava 17, aquela N95, se eu não me engano, N93, aquela que é para UTI, de fato, que é mais fechada, para um ambiente intensivo de terapia. E você teve que importar a máscara, porque não conseguia comprar aqui. Comprou uma primeira leva aqui, só para tentar fazer uma primeira parte, mas era tão cara, a gente está falando de 3, 4 milhões de máscara. Quer dizer, olha o problema que nós fizemos, né? Sistema híbrido da saúde, que sai do público para o privado, mas não vai do privado para o público. Quer dizer, a gente abriu o hospital de campanha, olha o problema do VITS que a gente estava falando, começou a abrir hospital de campanha, contrato com a Iabas, que foi praticamente expulsa da prefeitura por corrupção, é proibida de fazer contrato com a prefeitura, já era uma empresa marcada, tinha uma ficha corrida maior que o Corcovado, professor. Quer dizer, por que ele não pega, por exemplo, e fazia uma fila única nos hospitais privados? Tem que fazer o acordo, pague depois a tabela SUS, era muito mais barato. Você está entendendo? Do que você abrir hospitais de campanha, fazer uma nova licitação, mais equipamento, contratação de médico. Qual o problema da prefeitura que não consegue contratar os médicos? Porque é um contrato precário. Veja bem, você é contratado, você se inscreve no programa Rio Saúde, e aí se tu ficar doente pelo coronavírus, não te pagam salário. Quem é que vai querer se inscrever nisso? São poucos. Além da gente ter, ali teve uma inscrição de voluntários. No começo, todo mundo se inscreveu. Aí, quando foram ver o ambiente de trabalho, não ficou um. Vereador, eu sempre comento nas minhas aulas que a história moderna brasileira, o que eu chamo de história moderna, para a gente chegar no Guedes, né? O senhor diz que o Guedes ele acabou com a era Vargas, a dupla Guedes-Bolsonaro. Mas eu penso que foi o Temer. E o próprio golpe parlamentar de 2016 teve essa função. Né? A história moderna brasileira, e eu tomo aqui como marco inicial dessa história moderna, a Revolução de 30, né, que vai, pela primeira vez, transformar o Estado como o cérebro administrativo, burocrático e provedor de infraestrutura, urbanização, modernização, industrialização e, principalmente, direitos sociais.
o que eu chamo de direitos sociais. Direitos relativos à sobrevivência material das pessoas, que é o direito mais sagrado que todo ser humano tem de comer, beber, vestir e morar, né? A partir da década de 30, e talvez essa foi a nossa Revolução Brasileira, que é um tema tão aí debatido entre os autores e os pensadores de esquerda, nós temos a criação de uma tendência que se aprofunda cada vez mais e que nem mesmo os militares romperam com ela, que nem mesmo os tucanos, apesar de tentarem, romperam com ela, que é essa ideia do Estado provedor. Do Estado provedor de desenvolvimento e do Estado provedor de direitos sociais. Essa é a marca, né? Essa é a grande síntese da história moderna brasileira. E toda a história política do Brasil moderno, ela é marcada pela disputa por esse Estado, pelo embate entre dois projetos de desenvolvimento nacional. Um é aquele que a gente chama, né, que o Celso Furtado é o grande ícone clássico, que ele vai chamar de nacional-desenvolvimentismo, centrado no Estado, que parte da premissa de que o Brasil, na qualidade de um país periférico, de um país de modernização incompleta, num país assim, o Estado ele é estratégico. O Estado possui uma missão civilizatória. O Roberto Simons falava isso. O Estado, num país como o Brasil, possui uma missão civilizatória. Em um primeiro momento, esse projeto nacional desenvolvimentista foi encarnado pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, não esse PTB agora, pelo amor de Deus, né? O PTB fundado pelo Getúlio, não esse. O PTB fundado pelo Getúlio lá em 45. Mais tarde, o próprio PDT, com o Brizola, vai encarnar isso. E já no século XXI, o PT também. Isso que é curioso, né? Quando o PT governa, isso para mim é um sinal de amadurecimento político do PT e de Lula. E máximo respeito pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula. Quando eles governam, a tradição recuperada foi a própria tradição do nacional-desenvolvimentismo. Por exemplo, a presença de Guido Mantega como ministro da Fazenda durante quase 10 anos. Né? Guido Mantega é um unicampista, um economista unicampista, é um nacional-desenvolvimentista. Do outro lado, rivalizando com esse projeto, nós temos um outro modelo de desenvolvimento nacional, que eu vou chamar aqui de privatista, mas que Getúlio, Brizola, João Goulart chamavam de entreguista, que é aquele que parte da premissa de que o desenvolvimento nacional deve ser tutelado não pelo Estado, mas sim pelo mercado. O primeiro partido político a encarnar esse projeto foi o DN. O DN de Carlos Lacerda, entre outros, né? O PSDB, na década de 90, encarna isso também. O que eu quero falar, vereador, é que enquanto o embate entre esses dois projetos é feito dentro das regras do jogo democrático, nenhum problema. Eu sou perfeitamente capaz, por exemplo, de sentar numa mesa de bar, aí o meu samba predileto no Rio de Janeiro, que é o Botequim Vaca Atolada, não sei se o senhor conhece, ali, Mendes Sá, Gomes Freire, quase esquina com a Mendes Sá, quase no bar da cachaça. Ali, enfim, meu samba predileto. Então, eu sou perfeitamente capaz de sentar lá, numa sexta-feira à noite, quando isso passar, no Vaca Atolada, e conversar com alguém que acha, por exemplo, que a Petrobras deve ser privatizada. Eu não acho. Mas eu sou capaz de entender esse projeto, vereador, como um projeto democraticamente legítimo. Se para se viabilizar, ele respeita as regras do jogo. Ele respeita os ritos da democracia. Entende? A grande questão é, historicamente,
projeto privatista sempre perdeu nas urnas muito mais do que ganhou. E como ele sempre perdeu muito mais do que ganhou, recorrentemente ele lança a mão do expediente golpista. 64 foi assim. Essa é a trama. 2016 também. Então, qual foi o grande trabalho do Temer? Eu tenho um artigo, e aí eu convido todos a me acompanharem. Rodrigo Pérez Oliveira, no Facebook, Instagram, Twitter. Estou sempre lá também fazendo esse debate. Michel Temer, em 2 anos, fez tudo aquilo que os militares não fizeram porque não quiseram, né? Porque eles entraram para derrotar o nacional-desenvolvimentismo, mas não fizeram isso. Aquilo que os tucanos não fizeram porque não conseguiram fazer, o máximo que eles fizeram foi a privatização da Vale, dos bancos estaduais, e em 2001, no apagar das luzes, a lei da responsabilidade fiscal, né? Foi o máximo de viabilização desse projeto que os governos tucanos de Fernando Henrique Cardoso foram capazes de viabilizar na prática. Temer entra e o golpe de 2016, o golpe parlamentar travestido de impeachment, ele atende a essa demanda exatamente para isso. Temer, vereador, em 2 anos, ele passou a PEC dos gastos, a famigerada PEC 55, que, na prática, sepulta o nacional-desenvolvimentismo. Porque o que essa PEC faz? Ela tutela o Estado, ela tutela o planejamento de investimento do Estado em infraestrutura, direitos sociais, serviços públicos fundamentais, ela tutela o Estado ao mercado. Ou seja, depois da PEC 55, o Estado ele não age mais guiado por uma ideia de interesse público. Ele age nas brechas que o mercado, que o capital privado permite. Essa foi a morte institucional do projeto nacional desenvolvimentista. Aí depois veio a reforma trabalhista, enfim, que o senhor pode falar um pouco sobre ela, que eu acho que é ótimo, né, dos empregos que eles prometeram e não chegaram até hoje. E a reforma da Previdência só não passou, Temer só não colocou a cereja no bolo, né, por causa do Rodrigo Janot. Aquelas 2 flechadas, delação do Joesley, ele gastou todo o capital político dele nisso. Né? Do gravador, mais um grampo na República, né? E hoje a gente vive isso, né? Quer dizer, hoje a gente vive a vitória de um projeto de desenvolvimento nacional privatista, que em si ele é legítimo. No jogo democrático, em si, eu sou perfeitamente capaz de conviver com uma direita liberal democrática. Eu sou capaz disso. Em si ele é legítimo. Mas, como ele sempre tendeu a perder nas urnas muito mais do que ganhar, recorrentemente ele lança a mão do expediente golpista. E você tocou num ponto muito importante, professor, que é fato. A direita, quando fica longe do poder e não consegue voltar pela via democrática, pelo voto, ela golpeia a democracia. E isso ficou claro. Você fez o fio da história, como o Brizola gostava de se referir, né? É de 64. Né? Aliás, Bolsonaro representa esse corte histórico, né? Representa o aplauso da ditadura, representa a dizer que o oráculo da verdade, o oráculo da tortura é a verdade, representa dizer que o Jango e o Brizola são os bandidos da história, não os heróis, como está colocado na própria história. Quer dizer, agora, o que eu queria te perguntar, professor, por que o Bolsonaro ele inaugura uma questão que até então não existia, que ser de direita é bom? Isso não existia na história. Você não via o Golbery bater no peito e dizer que era bom, eu sou de direita. Você não viu o Delfim defender, eu sou de direita. Mesmo na mesa, o cara não deu. Com quem a gente dialogava,
era meio vergonhoso você se colocar como de direita, de conservador, reacionário, né? A vergonha parece que virou um quadro de parede. Como é que nasce isso? O que você acha que tem esse fio? Porque às vezes é estarrecedor escutar cada fala, a gente é do legislativo, e aí tem cada quadro ali que a gente fica assim, às vezes até sem conseguir dar a resposta, de tamanha vergonha que é, e as falas sem, com a cara enrijecida e defendendo mesmo, né, o reacionarismo escancarado. Como é que você acha, como é que você vê esse episódio? Porque eu nunca tinha visto isso de fato. A pessoa ter orgulho de ser de direita, bater no peito, eu sou de direita, sou conservador, e jogar para uma classe pobre, baixa, e ele bater também, nem saber o que está defendendo. Né? Eu acho que tudo se explica, vereador, pelo corte da nossa, que marca o aprofundamento da nossa crise democrática, né? Que marca o aprofundamento do contrato institucional legitimado pela Constituinte de 88, a famosa Constituição Cidadã. O marco do colapso desse contrato foi aquilo que nós aprendemos a chamar de junho de 2013. Eu acho que poucos especialistas questionam que esse é o marco zero do início da crise democrática ainda em curso no Brasil. Nós temos muitas discordâncias interpretativas na bibliografia especializada sobre os sentidos, sobre os significados das chamadas Jornadas de Junho de 2013. Mas poucos questionam que a crise democrática fica mais aguda ali. E numa crise dessa, vereador, não é apenas uma crise institucional, não é apenas uma crise política, é aquilo que eu costumo chamar de uma crise semântica também. Não existe política sem semântica. O que é semântica? Semântica é a produção de sentido. Semântica é narrativa. A política sempre é narrativa. E a política sempre é narrativa porque a realidade jamais é óbvia. Por que nós precisamos tanto de política? Porque nós estamos o tempo inteiro disputando narrativas. Eu lembro que quando eu era aluno de ensino médio, eu não sou tão velho assim, eu tenho 34 anos, quando eu estudava ali na FATEC de Marechal Hermes, sou nascido e criado em Anchieta, bem subúrbio, bem Zona Norte, eu lembro que era impensável alguém defender, fosse professor, aluno, a ditadura, por exemplo. Isso era impensável. Né? Ninguém quer isso. Defender tortura. E eu cursei o ensino médio entre 2000 e... Camisa de torturador. Não, era impensável. E eu cursei o ensino médio entre 2001 e 2003. Porque, naquele momento, a semântica democrática, tal como as instituições democráticas, forjadas na redemocratização, legitimadas pela Constituinte, ainda eram vigentes. O que acontece de 2013 para cá é a falência, e aí, enfim, tem vários motivos e muitas interpretações para isso, é o esgotamento da crença de parte relevante da população brasileira na capacidade das instituições democráticas em representar os seus direitos. E essa descrença, ela é compartilhada à esquerda e à direita também. Então, quer dizer, quando a democracia, quando a chamada nova república, que não é mais nova, né? Enfim, quando a nova república colapsa, esse colapso cai no colo de quem? Do governo da época, que era um governo de esquerda. Eu sempre digo que não existe governo de esquerda numa democracia liberal burguesa. Mas o PT é um partido historicamente de esquerda. Ele fazia um governo progressista, podemos falar assim. Então, todo o ônus, né, toda a semântica negativa, toda a agenda negativa oriunda desse colapso caiu no colo do PT e, por consequência, da esquerda. Ser direita, então, vereador,
se tornou um ato de rebeldia. Já que o establishment, já que o poder estabelecido era de esquerda, ser de direita se tornou um ato revolucionário. O próprio Bolsonaro se explica muito por isso. E por isso ele é muito perigoso. E eu insisto, estamos aí com 46 mil pessoas ao vivo, eu insisto na necessidade, na importância de não subestimar jamais. Bolsonaro está convencido, ele e os seus asseclas, a fala do Weintraub, talvez o ministro mais ideológico, junto com o Ernesto Araújo, é a prova disso. Eles estão convencidos de que estão conduzindo uma revolução. Eles estão convencidos de que são líderes revolucionários. Se o bolsonarismo se acha revolucionário, quem seria o antigo regime? Quem seria o antigo regime a ser destruído? O PT e as esquerdas. Logo, nós temos toda uma investidura semântica de glamorização do que é ser de direita. É ser o outsider, é ser o antissistêmico e é ser, em última instância, o líder revolucionário. É por isso esse fio da história com 64. Os trabalhistas é quem foram apeados do poder, e talvez essa falta de entendimento da esquerda com o trabalhismo e com o Brizola, essa compreensão, talvez também tenha contribuído para levar esse crescimento do Bolsonaro, dessa turma. Enfim, o Guedes é esse produto que a gente já sabe quem é, mas ele não assume, né, que é de extrema-direita, ele se esconde, é um camaleão naquele sentido, mas é um cara que, inclusive, é renegado pela Casa das Garças, aquela turma do Malan e tal, né, uma coisa que ele não é bem visto ali e tal, então ele se achegou nessa turma do Bolsonaro, mas ainda assim é o que dá um pouco de sustentabilidade. Mas não acha que isso vem desmontando, professor? Você vê que o apoio do Bolsonaro começa já a descer linha, né? Embora ele fique assulando só para aqueles 30% que nem o Trump faz um pouco nos Estados Unidos. Não sei, alguém perguntou aqui para a gente falar dessa submissão. Eles falam em pátria e soberania, mas embora estão entregando tudo, estão vendendo tudo, estão entregando a terra, estão entregando aqui, comente a submissão do Bolsonaro na reunião ao falar ligar para o tio, ao Jovino. É um grande erro, né? O Brasil tem a dependência econômica com a China, a gente tem uma balança negativa com os Estados Unidos. Aliás, a gente compete com os mesmos produtos, aço, soja, ou seja, os Estados Unidos não interessa aos Estados Unidos desenvolver o subdesenvolvido, até porque a vantagem dele vem justamente daquilo que o Brizola sempre colocou, as perdas internacionais da nossa economia, né, e tem aumentado ainda mais essa superexploração do trabalho do povo. Eu estava vendo uma matéria numa revista, a Mountain Review, que mostrava nos Estados Unidos que em 23 dias de pandemia, os ultra ricos dos Estados Unidos ganharam 230 bilhões. Quer dizer, enquanto eles ficavam nos seus iates, nas suas grandes mansões, eles queriam que os trabalhadores lá se contaminassem para fazer aqueles serviços essenciais, né, que é um pouco essa lógica do Bolsonaro aqui, né, que é que fique lá a elite bem escondida, bem segura, e colocar a massa de trabalhador para pegar trem lotado, para pegar ônibus lotado, barca, e se contaminar, e se morrer, bota outro, igual era na escravidão. Aí fica um pouco a lógica. Mas o que eu chamo a atenção, professor, e que realmente a gente está colocando, é esse ato, talvez seja um ato de desespero, né, da população. A pessoa desesperada, de fato, ela fica cega, ela fica frustrada, ela acha que às vezes é culpa dela, de ela não poder ascender economicamente, de ela não poder avançar, e que esse modelo econômico, de verdade, ele não vai te engessar, você não tem como... o cara que mora na favela vai sair da favela, vai ser praticamente impossível nesse modelo econômico. Vai ficar sempre ali subdesenvolvido, explorado. Talvez o trabalhismo não seja o momento agora, nesse momento de pandemia, né? O Getúlio falava que o trabalhismo era o caminho para o socialismo. O
Zola também repetia muito essa frase do Getúlio. Talvez o trabalhismo agora não seja o momento dele, no momento que a pandemia tem revelado que sem esse fator do Estado para promover a saúde, ou seja, está a questão da reforma trabalhista. Se as pessoas tivessem no pleno emprego, com uma carteira de trabalho, estariam com seguro-desemprego em casa, com a geladeira cheia, podendo fazer o isolamento social para diminuir o contágio e não colapsar o sistema de saúde, tanto privado como público. E o Rio de Janeiro está praticamente nesse sentido. Teria uma ampla seguridade social. Como é que você vê agora a possibilidade desse resgate do trabalhismo? O Verde começa o vídeo com Brizola, mostrando, nós, trabalhistas, temos essa obrigação de unir os setores para enfrentar esse dragão da maldade, esse neoliberalismo fascista periférico, vamos dizer assim, do Bolsonaro, do Guedes, desse agronegócio rentista com fármaco, que você vê, a Bayer comprou a Monsanto. Isso é um dado importantíssimo, né? Porque toda a nossa soja aqui, a maioria está baseada. Rio Grande do Sul era tudo Monsanto, é Bayer. A semente geneticamente modificada. A gente tem um problema grave no país, isso aí, precisa de muita água, precisa da estrutura do Estado. Como é que você vê agora a oportunidade de a gente tentar mostrar por todo o campo progressista, tanto para o PT, para o PSB, para o PCdoB, para o próprio PSOL, o próprio PDT, que há muito tempo, às vezes, também deixou de lado essa origem trabalhista e nos seus acordos, e nem não é uma crítica velada, mas tentar uma crítica construtiva. Como é que o trabalhismo ele pode ascender agora nesse momento? Porque se a gente olhar, como é que a gente vai, eu quero colocar e vou convencer a população. Se eu falar de um futuro muito à frente, ele não vai entender. Eu vou falar de socialismo, vou falar de uma questão que vai lá na frente, mas ele agora, meu querido, com minha geladeira vazia, não tenho emprego, o emprego que eu tenho aqui é Uber, né? Ou é uma uberização do trabalho, eu vou trabalhar no Rappi, vou entregar aqui de bicicleta, vou entregar de moto, vou trabalhar na uberização, ou num trabalho mais ainda precário, terceirizado, né? E, no entanto, o trabalhismo materializou benfeitorias, o 13º, as férias, né? O direito a você descansar domingo sendo assalariado, ou seja, como é que a gente consegue dialogar? Não seria a hora, de fato, de a gente colocar o trabalhismo na mesa? Olha, a ponte para a gente sair dessa pandemia, dessa crise econômica e sanitária é o trabalhismo. Na época em 42, nós tínhamos mais leitos do que nós temos agora. Quer dizer, em 42, está 2020, a gente tinha um sistema de proteção do trabalho muito mais seguro. O Brasil, antes do golpe, estava caminhando para praticamente o pleno emprego, uma base industrial enorme. Como é que a gente dialoga agora com esses setores e mostra, olha, o trabalhismo é esse, a gente tem que resgatar esse projeto, quem sabe não é a hora da gente estatizar toda a Petrobras novamente, comprar essas ações aí que estão lá embaixo, estão caindo, está excesso de petróleo, vamos estatizar da refinaria o posto de gasolina, vamos estatizar a Vale do Rio Doce, para que não aconteçam mais tragédias como Brumadinho e Mariana, que é o resultado das perdas internacionais da nossa economia. A gente colocar, de fato, para esse campo que está à frente, tentando lutar contra esse fascismo do Bolsonaro, como é que a gente coloca o trabalhismo? E, de fato, seria o trabalhismo agora o caminho para a gente enfrentar esse problema, tanto econômico como pandêmico? Bom, vereador, eu estou convencido que sim. E aí, sempre que a gente usa muito esses ismos, né? Trabalhismo, socialismo, comunismo, eu acho que é importante uma precisão conceitual, né? Um cuidado de explicar melhor isso. Eu entendo o trabalhismo, e aqui eu estou acompanhado de dois grandes autores que escreveram sobre isso, Ângela de Castro Gomes, em um livro clássico chamado A Invenção do Trabalhismo, o meu colega Jorge Ferreira, da Federal Fluminense, em outro livro muito importante chamado O Imaginário Trabalhista. Né? O trabalhismo, sobretudo, ele é assim que eu penso ele é a constatação de que num país periférico, de modernização incompleta como o nosso, né? De um país que ainda não superou os seus atrasos atávicos, o seu racismo,
ainda não superou o seu patriarcado, o trabalhismo é o Estado se convencendo de que ele tem uma missão civilizatória a cumprir, tanto como indutor do desenvolvimento, como fomentador de direitos sociais materiais. Isso o Lula, vereador, né? Eu tenho muita essa convicção. O segundo Lula, o Lula presidente, ele é trabalhista. O Lula presidente, ele é trabalhista. E eu acho que é o melhor Lula, né? Geralmente, a esquerda mais ortodoxa acusa esse segundo Lula de traidor. Eu acho que não. Acho que ele é o melhor Lula, né? Por quê? É aquele que se convenceu de que num país como o nosso, o Estado ele deve garantir sobrevivência material, que pode ser desde um prato de comida, desde o Bolsa Família, até os direitos trabalhistas. Então, eu não tenho dúvida de que hoje a nossa agenda aposta é reabilitar o Estado Nacional como fomentador de progresso e provedor de direitos sociais. O Estado não é uma empresa. Os neoliberais gostam muito da metáfora empresarial para tratar do Estado. O Estado não é uma empresa. O Estado encarna o interesse público. E é assim que ele deve atuar sempre, um Estado soberano. Eu não tenho dúvida de que hoje é o momento da gente reabilitar esse debate. Eu acho que o senhor tem um papel estratégico nisso, pelo sobrenome que carrega, e eu não preciso falar isso para o senhor, para você. Eu tinha pedido para não chamar de senhor. A grande questão, vereador, é quem seria a liderança no plano nacional capaz disso. Como eu disse, né, eu sou cria do Reúne. Eu estudei na UFRJ, no curso de História noturno, sem o Reúne ele não existiria, né? Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tive financiamento, eu tive bolsa de iniciação científica. Eu costumo dizer que a minha geração foi a mais sortuda do Brasil, porque nós pegamos um cometa pela cauda e ganhamos o mundo. Viajei muito, enfim. A universidade pública me formou em um governo trabalhista, né? Especialmente no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, né? Nós tivemos no único governo Dilma, essa experiência do trabalhismo. A grande questão é, quem seria a liderança hoje capaz disso? Infelizmente, eu acabo de escrever um texto ontem, enfim, na minha página, que deu uma repercussão grande, com muita tristeza. Me parece que essa figura não será o presidente Lula e nem ninguém ligado ao PT, infelizmente. Não por defeito do presidente Lula ou do PT, que eu estou convencido de que o PT foi submetido a uma máquina de destruição inédita na história brasileira, não pelos seus vícios, não pelos seus defeitos. E não são poucos os vícios, hein? Não foram poucos os defeitos, não. Mas o PT foi alvo de uma destruição sistêmica pelas suas virtudes, por aquilo que ele fez de bom. E o mesmo vale para o presidente Lula. E eu estou muito convencido de que a liderança capaz disso não virá dos quadros do PT. O PT hoje é um peso muito grande. Infelizmente, eu falo isso sem nenhuma alegria. Teve um companheiro, o Jefferson, que falou que hoje não tem nenhuma liderança. Eu sou um pouco mais otimista que o Jefferson. Eu vejo em Ciro Gomes essa figura, né? Com todo o seu destempero, com todo o seu, né, às vezes, enfim, as suas caneladas. Eu espero que o ex-ministro Ciro Gomes e a sua equipe, né, cuidem disso, amenizem um pouco essa crítica lavajatista ao PT. Eu entendo que hoje o Ciro ele precise se distanciar igualmente do bolsonarismo e do petismo, para se viabilizar como um nome de centro. Eu entendo isso como estratégia
eleitoral. Entendo perfeitamente. Mas eu espero que se faça uma crítica política justa ao PT, e não uma crítica lavajatista, e não uma crítica que endosse o ódio, né? Porque, programaticamente falando, acabei ontem de ler o texto, o livro que o Ciro lançou agora, tem o PND, que é o programa dele, o Programa Nacional de Desenvolvimento, é um projeto muito sólido, né? E é um projeto que eu aposto, vereador. Eu acho que o Ciro, eu diria que o Ciro seria hoje a figura mais capaz de colocar essa tradição e esse legado na mesa. Não sei o que o senhor acha. Olha, eu te digo que você está completo de razão. O próprio Lula falou que já não era mais candidato, enfim, eu acho que ainda o processo social ainda vai mostrar muita coisa. Eu acho que o Bolsonaro vai cada vez mais se desgastar por ausência de projeto nacional e responder essa crise aguda. Lembrando que o externo é que comanda o interno. Eu tenho a certeza que o Trump vai tomar não vai à frente nos Estados Unidos. E isso para esse grupo bolsonarista e do Guedes também é um tremendo rasteira para eles, nesse sentido, até porque os Estados Unidos, nessa guerra com a China, ele vai precisar, de fato, inclusive eu estava vendo uma entrevista do Joe Biden dizendo que o projeto deles é fazer uma nova reindustrialização dos Estados Unidos, para poder enfrentar essa crise. Como eles levaram tudo para a Ásia, para baratear custo e mão de obra, para poder lucrar no mercado mundial, de fato, agora eles vão ter que fazer uma nova retomada. O próprio documentário, aquele que o Obama patrocinou, embora tenha algumas questões, American Factory, que é a indústria americana, mostra claramente as montadoras americanas sendo substituídas por fábricas chinesas de vidro de carro e que praticamente dominam o mercado mundial de vidros de automóveis. Então, essa luta dos Estados Unidos com a China, e os Estados Unidos com muito problema, déficit, dívida, e a China não tanto, a China sai melhor dessa pandemia economicamente, tem um parque industrial estabelecido, então isso faz com que os Estados Unidos tenha que forçar, de fato, um investimento pesado na sua indústria, e, de fato, para ele poder sobreviver com essa guerra, ele precisa de uma nova recolonização da América Latina. Eu acho que aqui a gente sai muito mal desse episódio com o Bolsonaro, talvez a Argentina se sobreponha no cenário da América Latina, com o Mercosul, né, ela vai à frente, de fato. Nesse sentido, o Brasil fica muito refém desse processo. Eu acho que o Ciro é um cara que tem uma visão muito ampla disso, ele entende bem, é um cara que sabe enfrentar muito bem esse fascismo Bolsonaro com muita coragem e propriedade. O episódio do irmão dele no Ceará, do trator, vamos dizer assim, é uma resposta, de fato, é aquilo ali mesmo. Não tem como fazer bom mocismo com essa turma. Não dá para utilizar o cavalheirismo, não tem como, porque eles partem desse pressuposto de te desconstruir a tua honra. Eles não querem debater. Não há como dialogar com fascista. Né? Fascista é aproveitar agora que eles estão nas cordas e não parar de bater, né, no sentido político. Né? Enfim, alguns dão umas pancadas nas ruas, aí, tem umas turmas aí que é difícil, está merecendo. Né? Você vê que não tem diálogo, é ódio, exalam ódio. E aí eu acho que a melhor resposta, eu acho que o Ciro, ele tem essa resposta. Eu gostaria que ele tomasse mais do trabalhismo. Né? Ele adentrasse mais essa questão do trabalhismo, nesse sentido, na defesa. Por exemplo, com esse ódio do Bolsonaro, né, a gente pode responder com o amor do Brizola pelo povo brasileiro, né, da legalidade, da construção do CIEP, esse amor, essa verdadeira aula de amor ao povo brasileiro. Você vê que você constrói ali, o Darcy tem a genialidade de proteger a criança desde o ventre materno, salvando as crianças e libertando as mulheres. Colocando essa relação importante, a gente responde com essa loucura do Weintraub, essa destruição da educação, essa privatização. Aliás, o Guedes faz parte desses fundos privados da educação que estão de olho nas universidades, né? Foram chamados aí de
de antro de maconheiro, de balbúrdia, mas são elas que estão apontando as soluções para enfrentarmos tanto a crise econômica como a crise da pandemia do coronavírus. É de lá que está saindo a solução. Aqui no Rio é a Fiocruz, é a UFRJ, né, a UERJ tem promovido, que são esses, a UF tem colocado pesquisas cada vez mais importantíssimas no enfrentamento. Então, se o Ciro se embebedar um pouco mais e, de fato, entrar nesse sentido, eu acho que conseguir agregar naquele vídeo que a gente colocou aqui do Brizola, eu acho que é aquela coisa igual da América Latina, professor. A América Latina, nenhum país sozinho na América Latina vai dar certo. Ou a gente faz, de fato, uma frente aqui, um Mercosul, para proteger a América Latina como um todo, proteger o Brasil, essa visão desse campo. Eu acredito muito no Ciro Gomes, seja a vez dele. Mas sozinho ele não vai à frente. É isso que ele tem que entender. Sozinho ele não consegue, porque aí é justamente onde eles trabalham, na divisão. E nós temos que aproveitar esse momento ímpar, que eles estão divididos entre eles. A eleição municipal do Rio de Janeiro vai mostrar isso, né? Tá o Crivella com a rejeição danada, já com o Bolsonaro, o Witzel obrigado para o outro lado, quer dizer, o PMDB acabou, desestruturou, está tendo seu reforço no DEM agora, passou tudo para o DEM, o Rodrigo Maia, que não tem mais força muito no Rio de Janeiro, está extremamente desgastado também, e a esquerda tem a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de fazer uma trincheira nacional, né, de resistência. Que maneira ela vai se construir, não sei, ainda tem muito a ser debatido de fato, né? Mas eu acho que se a gente pegar essa matéria principal, você vê, o CIEP está fazendo aqui, a Catiúcia Pereira do CIEP foi a principal bandeira social do Brizola e do Darcy no final do século. Está fazendo 35 anos de CIEP. Dia 8 de maio agora fez 35 anos do primeiro, do Tancredo Neves ali no Catete. Quer dizer, uma aula magnífica. No momento onde a gente fala as palavras solidariedade, respeito ficaram, né, para trás, quer dizer, ele trabalhava justamente isso que a gente estava falando, essa construção, desde a criança, para que justamente a sociedade fosse construída também. Então, acho que, voltando só especificamente para a questão do Ciro Gomes, né, e lembrando, fazendo esse fio com o CIEP, com a prática política do Brizola, que é o que a gente estava falando antes da live, o Brizola falava do imperialismo, falava das perdas internacionais, falava e lia muito bem a história geopolítica do mundo, mas ele materializava no pobre favelado, desde a construção de uma escola de primeiro mundo, levava a luz, como projeto Uma Luz na Escuridão, levava o projeto de construção de casas populares, cada família um lote, saneamento, asfalto, ou seja, ele materializava ali na população e educava, e colocava o CIEP ali para quebrar a espinha dorsal desse modelo neoliberal. Você vê, numa cartilha da quinta série, tinha as perguntas, na quinta série, por que tratávamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que a gente tratava o índio como um ser atrasado? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, embranquecendo, perdendo sua negritude? Por que educamos as meninas para a submissão, repetindo os mesmos erros da sociedade? Por que o Brasil tende a se isolar diante da América Latina? Então, isso era uma pergunta que fazia, ou seja, uma escola de pensamento crítico. Quando retomamos esse projeto, e se o Ciro entender, de fato, que precisamos fazer uma frente ampla, aí se discutir, o que está em jogo, de fato, professor, no meu entendimento, com essa turma aí, já não é nem mais o processo democrático, é o próprio processo civilizatório. Isso está ali, esse autoritarismo já tirou as mangas de fora, como você mesmo colocou aí. Te vê o Bolsonaro assulando manifestação que pede fechamento do Congresso, do Supremo, exalta cartaz de torturador, né? Você vê uma polícia totalmente miliciana, envolvida com o pior do pior, o Exército, as Forças Nacionais, você vê, cadê os militares legalistas? Onde estão? Onde estão esses militares? Aliás, esse Heleno tinha que tirar o H de grego e Heleno com E, né? Então, eu acho que o Ciro pode ter essa grande figura, mas sozinho ele não avança. Eu não li o livro dele, que você bem citou, estou curioso, vou ver se eu consigo, nessa quarentena agora, que a gente consegue meditar, contemplar, pensar de fato, eu consigo ver, mas eu gosto porque
ele pelo menos desenhou um projeto nacional. Eu acho que a gente precisa de um projeto nacional. Esse projeto nacional, para a gente poder ganhar a batalha da comunicação, como a gente estava conversando lá atrás, que nem o Brizola ganhou em 61, para a gente poder convencer o eleitor lá que foi enganado e que estava achando que a política é tudo farinha do mesmo saco, que a política é só corrupto, achar que a grande corrupção está na política e não no sistema financeiro, no agronegócio e na fármaco, que te mata todo dia, de fato. Então, eu acho que a gente, se conseguir fazer essa batalha numa grande aliança, num grande projeto nacional, eu acho que o Ciro ele pode ser esse grande condutor, né? Mas tem que estar inserido, de fato, o Lula nessa situação, né? Nem que seja de uma maneira auxiliar, mas esteja nesse sentido. Eu acho que uma frente ela não pode passar para excluir alguém. Eu acho que quando a gente começa a excluir e achar que a gente vai fazer um comércio só com o Uruguai ou com a Argentina, não vai inserir os outros entes da América Latina, a gente não vai avançar. Então, essa passa. Ou trabalhamos unidos, ou a gente será pasto fértil para o imperialismo norte-americano fazer o que quiser aqui dentro, né? Enfim. E, especialmente, vereador, acho que é até uma crítica que eu costumava muito fazer ao seu partido. Claro, eu faço também muito. Que é isso, a gente vive em um momento de muita insegurança material para a maior parte dos brasileiros. Eu acho que a hora é de pautar essa conversa, mais a materialidade da vida do que exatamente uma pauta dos costumes, que às vezes é chamada pejorativamente de identitarismo, que é uma discussão importante. Claro. Ninguém nega que o país o Brasil ainda tem uma estrutura patriarcal naquilo que se refere aos seus costumes, machista, homofóbica, ninguém nega isso. E ninguém nega que, ao menos, enfim, o campo popular, o campo progressista, que essas pessoas precisam ser protegidas por políticas públicas, né? E aí o próprio reformismo petista, ele tem um lastro de políticas públicas que amparam essas pessoas, assim como o velho Brizola nos seus 2 governos, né? O próprio herdeiro do Brizola, não sei se a gente vai poder falar isso hoje, né? Mas a gente podia pensar, de repente, um outro bate-papo, acho que a gente fez sucesso, que rolou bem, a gente podia pensar melhor o garotinismo. O que aconteceu com o garotinho? Né? Alguém que o Brizola apostou tanto, né? Que surge. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para um artigo sobre o debate eleitoral de 1994. Se eu já tivesse em maioridade eleitoral ali, de 98, né? Eu seria garotinho na veia. Garotinho 98, apoiado. 98 que o Brizola foi vice do Lula. Em 94, quando o garotinho foi eleito, né? E tomou posse em 95. Para o governo do estado do Rio de Janeiro, isso. Isso. Teve a Bené de vice, não era? Exato. Quer dizer, o que aconteceu ali que a gente perdeu esse quadro? Mas eu acho que isso é uma outra conversa. Lembro do Marcelo Alencar, isso. Sim. Traidor. Então, um pouco é isso. Eu acho que... E o Ciro falou isso muito bem na entrevista da CNN ontem, que a gente chegou o momento de focar na materialidade. O povo brasileiro ele é conservador nos costumes, né? E é o povo que nós temos. Eu sei que parte da esquerda não gosta muito disso, mas é o povo que nós temos, e é com esse povo que nós temos que fazer política, né? Até para recuperar um certo espaço institucional e ter as condições políticas de fazer política pública, para defender essas minorias. Então, eu acho que carece de um pouco mais de estratégia no discurso eleitoral também. Professor, claro, eu acho que, na verdade, o que eu vejo? Eu também já refleti muito sobre esse assunto. Eu acho que desvirtuaram muito o assunto, né? Eu acho que, tanto é que esse governo Bolsonaro, ele se pauta, na verdade, por uma agenda moral, mas que moral é essa que eles querem? Aquela moral daquele vídeo pornográfico que fizeram, que na verdade parecia tudo que nem ensaiado, de fato, ele falando e assolando para a tropa dele, né? O Adamares falando aquelas besteiras, tem que prender prefeito, governador, o que interessa é o moral,
né, essa pauta fundamentalista religiosa, que só o meu Deus é o Deus verdadeiro, se tu não rezar o meu Deus, você é Satanás, como é que tem diálogo com isso, de fato? Mas, na verdade, eu acho que, de fato, isso está inserido também num projeto nacional, porque, vejam bem, esse modelo econômico que está aí, ele exclui os negros e as mulheres. Né? Não há como falar de feminismo no capitalismo. A mulher não tem reconhecimento. Sem o seio materno, a gente não sequer existiria. Não há fábrica. O Lula não existiria se não fosse a mãe. Brizola também, muita dificuldade. A mãe criou irmãos e muitos irmãos. O pai assassinado desde cedo. Né? Então, eu acho claro, e essa pauta, o modelo econômico, de fato, ele está inserido nisso tudo. O que eu vejo é que é como uma medicina. O pé não pode estar dissociado da cabeça. É um membro por inteiro. Tá? Agora, se a gente esquartejá-lo, claro que a direita vai pensar no que interessa. E aí vai nos enfraquecer. Tá? Como é que a gente precisa discutir o racismo? É grave no nosso país. Tá? Inclusive dentro da miséria. Essas questões, mas ela está inserida nesse modelo neoliberal. Se a gente não enfrentarmos esse modelo econômico neoliberal, essa pauta também vai ser massacrada de fato. Né? Acho que a gente não tem que ter o cuidado de não querer esquartejá-la. Até porque o Brizola é o primeiro partido a colocar, né, essas questões. Direito à mulher. Quando ele dá a casa, dá para a mulher. Quando ele cria uma escola de primeiro mundo. Então, ele salva as crianças e liberta a mulher, para que ela possa trabalhar. Eu visito muito a favela na cidade do Rio de Janeiro e escuto de tudo. Né? E a gente visita, as casas são impressionantes, Rodrigo. É mulher, né? É a mãe, a avó e o neto. Né? E a menina de 17, 16 anos, grávida, com um menino no colo já. E a mãe nova, 30 anos, e a avó com 40, 50, mais nova ainda. Esse é o retrato da família brasileira, né? Um país das mães solteiras. E em cada favela é assim, é impressionante. Então, esse projeto do Brizola leva a essa emancipação econômica popular. Né? Então, essas questões elas estão inseridas, elas não podem ser, esse talvez seja o nosso erro, de querer separá-las. São, como você colocou, são importantíssimas. Né? Agora, se eu discutir só essa pauta moral, sem discutir um plano econômico, mudar esse plano desumano, perverso, eu me lembro que o Allende falava muito bem, como é que você pode ser feliz se você não tem uma casa decente para morar? Como é que possa ter felicidade se você não tem um trabalho, um pleno emprego que vai te dar garantia? Você não tem uma escola para os seus filhos se educarem e caminharem ao trabalho, né? Terem uma renda que possa ser distribuída. Como é que a gente pode ser feliz se a gente não tem uma assistência à saúde adequada para que eu possa ter tranquilidade de trabalhar, de viver, de ter meu entretenimento e saber que você está assegurado qualquer acometimento de saúde que nós tivermos, né? Que não vai ser essa correria, que essa loucura de plano de saúde. Que, aliás, é uma grande armadilha hoje com a pandemia. Né? O Rio de Janeiro tem 48% da sua população no plano de saúde. Só que tem uma pegadinha, professor, que é o seguinte, nem 20% deles cobrem UTI. Então, tu tem um plano de saúde e tu acha que tu vai ter a tua UTI, o teu respiradorzinho, não vai ter. Você vai para a fila comum do CISREG, do sistema público. Tá entendendo? Então, quando a gente coloca, como é que você vai ver? É esse conjunto que nós temos que trabalhar. A gente tem que ter nesse momento, a gente tem que ter essa visão que a gente não pode separar como um todo. Né? A gente tem que colocar essas questões porque elas são intrínsecas entre si. Né? O Brasil é o que mais violenta a mulher, é o que mais mata homossexual, é o que mais é racismo, é o país mais desigual do mundo. Né? E essa pandemia vai concentrar ainda mais a renda. Então, se a gente não for firme contra esse modelo, o Brizola não cansava de falar, chegava a ficar nervoso, ficar pé da vida quando vê, o Brizola é um dinossauro, pelo PT, pelo PSOL também falava, eu tenho muita briga dentro do meu partido também, sabe, falta de reconhecimento, esse é o grande questão, a gente não juntar essas peças que estão inseridas entre si,
Claro que é o modelo econômico que nós precisamos combater. Esse é o verdadeiro dragão da maldade que promove o racismo, promove a homofobia, o machismo, o patriarcado, a violência contra a mulher, porque não reconhece o trabalho dela, o trabalho doméstico no sentido de criar a família, de criar os filhos, de todo esse trabalho. Pô, você gesta 9 meses, você não tem recompensa nenhuma por isso, é como se fosse, vem cá, é obrigação sua? Como que é isso? Então, eu acho que esse é o momento de ter esse cuidado e aquilo que o Brizola estava falando no início do vídeo, pegar o que nos une. Né? Nossas diferenças são muito pequenas perto disso aí. Perto dessa maldade que está aí, essa miséria, sabe? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão brigando por um prato de comida, professor. Chega assim, olha, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda que está acontecendo. Anda no Rio de Janeiro, você vai ver a miséria como aumentou. Aumentou muito. Eu não sei como é que está em Salvador, mas o Rio de Janeiro, como a gente estava falando lá atrás, a todos os Brasis, parece que agudizou ainda mais a miséria, uma legião de famílias. Você encontrava um morador de rua, ele, a esposa, ou mais um grupo. Agora são famílias, tem crianças, tem bebê, morando na rua. Você fica assim, mano, ou seja, a decadência total, como eu estava falando, que a gente virou a história. Bom, a gente já está 1 minuto e 20, acho que a conversa foi tão boa que eu nem vi o tempo passar. Eu quero te agradecer muito, eu quero fazer outra conversa para a gente aproximar essa questão do garotinho, que é uma questão central, e a gente vê, mostrar as políticas do Rio de Janeiro, como a gente estava falando, que também é o Brasil, aqui há a política neoliberal central, seja na prefeitura e no governo do estado, que vai dar no Caveirão, que vai dar no processo do Pereira Passos, do lacerdismo, seja na Olimpíada, que foi construída de maneira venal, no Porto Maravilha, o Porto Prostituído, ou seja, Cidade Guedes, lacerdista, essa visão toda, eu acho que isso é importante. É o que, a verdade, essa turma aí parece muito com Lacerdas, né? O vagabundo, comunista, né? É uma coisa que a gente tem que resgatar, porque eu acho que a história é que desconstrói eles. E quando a gente revela a história, e o senhor é o doutor disso de fato, né? Você tem essa missão de fato, você desconstrói ele, doutor mestre. Essa é a grande questão. Nós vamos desconstruir essa turma pela história. Então, quero te agradecer. Queria que tu colocasse aí tua visão final, tuas considerações, para que a gente retomasse lá na frente esse fio da história, e adorei fazer essa conversa contigo. Agradeço muito ao vereador Leonel Brizola Neto pela conversa. Já conheci o senhor, já conhecia o seu trabalho, né? A sua posição de estudante dentro do próprio PSOL. Respeito muito isso, quer dizer, o senhor é um quadro importante. Tenho muitas críticas ao PSOL, mas entendo que o senhor é uma voz de estudante aí. Convido a todos, você falou aí do caso Lacerda e da direita, no sábado, agora, às 15 horas, eu vou estar fazendo uma live no meu Instagram, @Rodrigo Pérez Oliveira, Pérez com Z, como está aqui, né? @Rodrigo Pérez Oliveira, que é uma live sobre as direitas na crise democrática brasileira. Há 2 semanas atrás eu fiz sobre as esquerdas, agora vai ser sobre as direitas. Daqui a 2 semanas faremos sobre os militares e depois sobre os togados. Tentando aí um pouco colaborar para esse debate público com aquilo que eu creio que seja o meu maior patrimônio. Eu venho de uma família pobre, fui criado em comunidade, em favela, e o maior patrimônio que eu tenho, que eu trago de casa, pelo encontro entre o esforço dos meus pais e as políticas públicas feitas na época do reformismo petista, que é a minha formação. Né? Então, eu fico muito orgulhoso de emprestar a minha formação, de ceder a minha formação, o único bem que eu tenho, para tentar melhorar e colaborar para esse debate público. Vereador, agradecido, foi um prazer. Para mim que foi uma aula de história e uma saudade, eu tenho muita saudade do meu avô, professor, né? Tenho saudade mais ainda da coragem, da prática política do Brizola, que essa está muito em falta, de fato, né? Eu acho que, vamos ver, a gente torce para que o processo social acabe nos unindo cada vez mais, porque, como eu falei, se a gente não se unir, aí vamos ser um pasto livre para o imperialismo aqui, depositar todo o seu lixo. Viu? Muito obrigado, fique bem, e espero acabar também, fazer outra live, quando acabar, vamos lá no Vaca Atolada, que eu vou junto contigo. Vamos lá, tomar uma cerveja e ouvir um bom samba.
Muito bom. Um abraço. Saudações trabalhistas, brisolistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, povo.